Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui para falar da lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Neste domingo nós estamos encerrando o nosso trimestre, essa revista tão maravilhosa que nos ensinou assuntos tão importantes aí sobre a raça humana, desde a sua criação até a sua redenção. Eu quero compartilhar com os irmãos um resumo do sumário de tudo aquilo que nós aprendemos. Parecem ser apenas 3 lições rotineiras, mas se nós observarmos a lição de número 1 e número 2, elas não falaram sobre a criação do homem e da mulher. Percebemos e aprendemos todos os detalhes sobre a criação da raça humana. Na lição de número 3, 4, 5 e 6, nós aprendemos detalhes inúmeros, né? Sobre a natureza, atributos, unidade, sexualidade, tudo que compete aquilo que o Senhor nos concedeu no ato da criação, ou que o ser humano foi desenvolvendo durante séculos e séculos, né? Através aí do seu relacionamento social. Na lição de número 7, nós aprendemos um dos fatos mais marcantes, que foi a queda do ser humano, aquilo que trouxe, infelizmente, o pecado para dentro da humanidade. Número 4, número 8 e número 9, nós aprendemos alguns detalhes sobre o início da civilização, o projeto de globalismo. Nós começamos a entender como que o ser humano ele foi intentando os seus projetos nessa terra e, infelizmente, voltados para o pecado, voltados para o erro, na grande maioria das vezes, né? Na lição de número 5, que está muito ligada com a lição de hoje, ela nos ensinou que só o Evangelho é capaz de mudar o homem e mudar ele no sentido da cultura, né? Nós aprendemos muito sobre isso que eles chamam de cultura, coisas que não são cultura, que assim, às vezes, eles o querem chamar para apoiar os seus pecados. Na lição do número 11 e 12, perdão, nós aprendemos aqui um contraste muito grande entre um homem, né, muito poderoso, que há de ser o anticristo, e nós aprendemos sobre Jesus, homem verdadeiro, Deus verdadeiro. Hoje falaremos sobre o novo nascimento em Jesus Cristo, porque isso vai completar todos esses assuntos, mostrando que sim, como eu citei na aula passada aqui no canal para os irmãos, a raça humana tem jeito sim, e foi Jesus quem providenciou o jeito para esta raça, através da sua morte vicária, através da sua salvação que nos ofertou. Nós estamos nessa lição de número 13, hoje domingo 29 de março. Eu creio que os irmãos têm lido aí o texto áureo, a leitura bíblica. Iremos direto para o assunto da nossa lição. Na introdução, nós vamos observar que o comentário já nos explica que não importa quais sejam os nossos esforços, não importa tudo que nós façamos, nós não vamos conseguir a justificação e o encontro com Deus, a não ser que seja pela pessoa de Jesus. Infelizmente, existem 2 grandes problemas dentro da sociedade religiosa do Brasil e de muitas outras nações aí, cristãs, mas que infelizmente levam um entendimento errôneo de que os seus esforços, né, a sua obra, principalmente as suas boas obras, levarão qualquer indivíduo adiante de Deus, independente de ter ou não sido, como nós vamos aprender hoje aqui, um homem nascido de novo. E por outro lado, há aqueles também que acham que outros seres, outras pessoas, né, principalmente personagens bíblicos e até mesmo pessoas da nossa era que estão sendo aí venerados, que essas pessoas vão poder levar essa pessoa até Deus. E a Bíblia, ela nega tudo isso, e a lição de hoje vai nos confirmar que só através de Cristo, realmente, nós podemos chegar a Deus, e isso através de quê? De um novo nascimento, onde vai morrer, né, aquele velho homem com os seus maus hábitos, ações, pensamentos e intenções. Muito bem, nós vamos entender aqui nesta lição o nascimento, a justificação, santificação e a glorificação deste homem e dessa mulher que se entrega para Cristo. O primeiro tópico vai falar sobre o nascimento do novo homem em 4 aspectos para que nós possamos compreender. Não é algo assim tão simples. Quando Jesus ele explica ali para Nicodemos na leitura bíblica em classe, no capítulo de número 3 do Evangelho de João, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? Ele fala sobre o nascer da água, o nascer do Espírito, né, o nascer de novo. Vamos entender aqui na nossa revista o que é exatamente cada um desses aspectos aí, tá? Primeira coisa, esse novo nascimento ele não é gerado pela carne, Jesus foi muito claro, nem pela carne e nem pelo sangue. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Estamos falando aqui esse novo nascimento é algo que vem de dentro para fora. E ele vai mostrar os efeitos no nosso exterior, na nossa maneira de ser, de agir, de falar, de vestir, de comportar, mas isso vem de dentro. Isso é uma coisa sobrenatural. Entendamos isso. Foi por isso que Jesus falou de não é gerado da vontade da carne,
e nem do sangue. Muito bem, apesar do pecado de o primeiro Adão, e isso tem afetado a todos nós até hoje, como nós explicamos na lição passada, é uma herança, mas apesar disso, irmãos, nós hoje temos o privilégio e a capacidade, a chance de renascermos. Eu tenho certeza que muitos dos que estão me ouvindo aqui, a maior parte, você já teve um encontro com Cristo e você já nasceu de novo. Você já não é mais aquela criatura do passado, aquele velho homem, e quando você se lembra e compara com os dias de hoje, você vê o tamanho do poder da misericórdia de Deus e de Jesus transformando a sua vida. Né? Tudo isso, todo esse mérito, nós passamos ele para Jesus, que ele é o último Adão, como diz aqui a nossa leitura, a nossa revista, né, o nosso comentário. A atuação do Espírito Santo no interior do homem. Isso aqui é interessantíssimo, nós vamos falar tanto nesse tópico como nos demais. Ninguém vai ser capaz de nascer de novo se não der lugar ao Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem está realizando o seu ofício agora, nesse plano de salvação tão maravilhoso. Então o homem precisa realmente deixar o Espírito Santo entrar na sua vida para ele poder falar e afirmar que ele é um homem ou uma mulher nascido de novo e já tem comunhão com o Pai. Muito bem, no segundo subtópico, nascido de Deus, João, no seu capítulo número 1, ele nos dá aqui uma coisa muito importante, uma afirmativa muito importante. Primeiro, ele vai mostrar que é verdade. O homem que não aceita Jesus, ele não é tido como filho, tá? Ele é uma criatura de Deus, né? Faz parte aí da raça humana que o Senhor criou. João vai nos explicar muito bem aqui, como o comentário demonstra, que é necessário ter uma atitude do homem. Ele precisa de dar um passo para Cristo, um sinal de aceitação pela fé. Algumas pessoas nos criticam quando nós convidamos que venham à frente, que aceitem a Jesus, né? E a pessoa fala, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Mas a pessoa às vezes não nasceu de novo. Ele só tem ali realmente uma fé, que é a fé natural que nós chamamos, que a Bíblia nos explica, que ele nasceu e cresceu sabendo que existe Jesus e que tem algumas coisas que entristecem ao Senhor. Mas muitas vezes essa pessoa até pratica boa parte dessas coisas. Mas o evangelista João nos explicou no capítulo que é necessário sim. Ele disse assim que Jesus ele veio para os que eram os seus, o povo de Israel, mas eles não receberam. Mas ele vai dizer assim, mas a todo aquele que crê no seu nome, ele vai lhe dar o poder de ser chamado Filho de Deus. E nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que isso se chama adoção, né? É a reconciliação que nós temos com Deus e somos adotados, e aí sim temos acesso novamente ao Pai. Ele elaborou esse plano e é desse jeito que funciona, sim, tá, irmãos? Nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. É desse jeito. Terceiro, nascido da água, que foi o que Jesus citou ali para Nicodemos. O batismo nas águas ele só tem efeito quando é recebido pela fé. Aí nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, porque vai dizer o quê? Que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Cai por terra aqui também a heresia de se batizar crianças, né? Que não tenham a mínima condição de crer, de se arrepender, ou de professar a crença em Jesus ou qualquer outro tipo de coisa. É necessário, tá, que haja essa manifestação de se entregar para Jesus, de aceitá-lo como Salvador e de dizer, eu estou arrependido do que eu fiz até hoje e eu não quero mais fazer essas coisas que a palavra de Deus condena, né? Se for observado, né, isso aí, o comentarista vai explicar para nós, que esse batismo nas águas, ele simboliza o novo nascimento, é verdade. Existem outras partes da Bíblia que vão nos ensinar claramente. Romanos capítulo 6 está aqui no próprio subtópico, que os irmãos leiam em casa, verso 1 ao 12, é um texto extenso, mas ele vai falar sobre exatamente o ser uma nova criatura, vai falar sobre nós nascermos de novo, e nós termos morrido para o mundo e termos renascido para Deus, e é um símbolo, irmãos, que não tem como fugir dele. Quando a pessoa ela é emergida dentro das águas, né, o que acontece? É um símbolo de que aquele velho homem com seus feitos está sendo sepultado, e quando nós o levantamos do batismo nas águas, simboliza um novo nascimento, e agora ele é uma pessoa nova em Cristo. Ele se torna um membro, né, juntamente com a igreja do Senhor, né? Ele recebe aí esse renascimento espiritual. Todo mundo, irmãos, que experimenta o batismo nas águas, com entendimento, como eu já disse, depois de ter crescido e poder compreender, essas pessoas se emocionam muito, não que o batismo seja algo... não estou dando aqui ao batismo algum poder salvífico ou purificador, não. Algumas pessoas acham que aquela água onde ele foi batizado vai purificar, e não é isso. O que purifica, que salva é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo que alegra nossa alma, mas essas pessoas elas recebem uma alegria espiritual quando passam pelas águas, né? E eles ficam realmente alguns dias impressionados com essa experiência tão maravilhosa.
Muito bem, daí que ressurge o novo homem. Quarto subtópico, nascido do Espírito Santo. Olha aí, porque Jesus falou que é necessário nascer sim de novo. Falou para Nicodemos, da água e do Espírito. Esse nascer do Espírito aqui, amado, não confunda com o batismo no Espírito Santo. Não é isso, não era isso que Jesus estava falando, tá? Ele está dizendo aqui sobre a atuação do Espírito Santo na vida do pecador, só que agora ele está o quê? Arrependido. Ele se arrependeu já porque o Espírito Santo o convenceu do pecado. Ele abriu uma porta ali para o Espírito Santo entrar no seu coração e na sua vida. Então isso é nascer do Espírito, né? O Espírito Santo vai começar a falar no seu coração, o Espírito Santo vai começar a alertar ele a respeito de situações em que ele pecava e agora ele não pode pecar mais, não sendo necessário ficar alguém fiscalizando, o pastor, os irmãos, não. Por quê? Porque o Espírito Santo agora está operando na vida dele, né? O novo nascimento, e ele vai entrar num processo que vamos aprender daqui a pouquinho, que é a santificação. Ele já está aqui, nesse momento, regenerando essa pessoa, né, fazendo ele se transformar numa nova criatura, e depois ele vai operando gradativamente a santificação, porque vai ficar na vida dessa pessoa para sempre. Muito bem, esse primeiro tópico do novo homem, através desse renascimento, nos mostrou isso daí, e eu digo, encerrando esse tópico, depois que nós nascemos de novo, nós temos acesso a Deus. Você sabe muito bem que a sua oração de quando você não era um servo de Deus, era uma oração, vamos dizer assim, quase que decorada, né? Não tinha aquele diálogo com Deus, não sentia a presença de Deus. Depois que você nasce de novo, é diferente. Você coloca o joelho no chão, você sente que a presença de Deus está com você. Nós temos acesso aí ao batismo do Espírito Santo. Pena que muitos, né, não acreditam, mas esta é uma das manifestações sobrenaturais mais poderosas que o homem pode experimentar na Terra antes de se revestir de um corpo para morar no céu. É lindo, como eu o recebi, e centenas e centenas e milhares de outros irmãos também o receberam. Dons espirituais também, que estão listados nas epístolas paulinas, e o próprio Cristo também, mesmo que de uma forma implícita, falando sobre o poder dado para expulsar demônios, né, e pisar nas forças do mal. Todo esse poder, essa ousadia, você vai conseguir, ou você já conseguiu através do novo nascimento. Antes disso, só de ouvir falar do nome do diabo, a gente já saía correndo, né? Porque não imaginava o poder e a ousadia que teríamos ao nascer de novo. Segundo tópico, vamos falar da justificação do novo homem. Por quê? Através do novo nascimento e essa regeneração que o Espírito Santo opera na nossa vida, nós vamos agora passar por um processo de justificação. Quando a gente fala de justificação, a gente vai se lembrar aí até de uma pessoa que está sendo inocentada, né, em um julgamento, uma pessoa que está sendo inocentada de alguma acusação. E é mais ou menos isso mesmo que vai acontecer aqui na nossa vida espiritual. Primeiro subtópico, o comentarista vai nos explicar a inutilidade da justiça humana. Por quê? Ele já começa falando sobre as nossas obras. Porque, como eu disse no início, muitas pessoas acham que as suas obras vão levar ele à salvação. As suas obras vão levar ele a ter um lugar no céu perto de Cristo. Enganados estão. Na realidade, lá no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, verso 22 e 23, nós vamos ver aqui Jesus ele falando uma palavra bastante dura. Por quê? Ele está falando de pessoas que fizeram obras, né, fizeram aí manifestações no meio do povo, mas que quando chegou no grande dia, né, do Senhor, Jesus ele simplesmente os rejeitará. Ele vai mostrar aqui que isso vai acontecer com muitos, para vergonha, né, deles. Ele vai explicar para nós aqui da seguinte maneira, capítulo 7, isto, verso 22. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu posso dizer que muitas outras coisas, né, para poder completar. Não fizemos tantas obras de caridade, não ajudei tanto, né, o meu próximo, eu ajudava o morador de rua. E aí Jesus no verso 23 diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso demonstra, amados, que a obra não salva ninguém. Na verdade, a obra, ela acompanha, ela deve acompanhar o crente, o ser humano, que ele nasce de novo. Nós vamos ver ensinamento bíblico dizendo que nós temos que demonstrar as nossas obras, mas essas obras elas não vão nos salvar. Isso é bíblico e isto é claro. Elas não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Se você ler Efésios 2, 8 e 9, você vai ver mais detalhes a respeito disto daí. Ou seja, nós dependemos altamente de Cristo para sermos inocentados, para sermos justificados e termos lugar no céu. Número 2, subtópico, a maravilhosa doutrina da justificação. Sim, o pecador, ele recebe Jesus e ele não vai simplesmente receber um mero perdão. Não é simplesmente assim. Apesar de parecer aqui, como foi dito no subtópico anterior, como se fosse um ato jurídico, né, da parte de Deus, da parte de Cristo, mas
Muitas vezes a pessoa hoje no tribunal, ele recebe o perdão, ele é inocentado, e ele daqui a uma semana já está praticando de novo. É necessário outro julgamento, é necessário outras testemunhas. Não, aqui nós estamos falando de algo, irmãos, sobrenatural. Estamos falando de uma obra que, se depender da parte de Deus, né, ela dura para sempre na vida da pessoa que recebeu o novo nascimento. Né? Essa justificação não é simplesmente perdoar uma vez, né, e depois a gente sair por aí fazendo outras coisas. Não, aqui diz que Deus vai nos conceder o status de justo. Lembre-se, esse justo não significa perfeição. Ele está dizendo apenas que nós fomos justificados por Cristo. E eu vou me recordar aqui de Romanos capítulo 8, verso 33, o apóstolo Paulo, naquele trecho tão lindo ali, ele vai dizer assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, sendo que é Cristo quem os justifica? Ou seja, ainda que tentem nos condenar ou levantar qualquer palavra de acusação contra nós, se nós estivermos na presença de Deus, se nós estivermos de acordo com a palavra, já fomos justificados e estivermos vivendo o processo da santificação, essas palavras não têm validade alguma contra nós, elas serão apenas calúnias, porque diz aqui, os nossos pecados foram perdoados e apagados, lançados no mar do esquecimento. Número 3, subtópico, para fecharmos esse tópico, o novo homem é justo. Olha aí, a partir dessa sua conversão ele passa a ser visto por Deus como se nunca tivesse cometido qualquer injustiça. Como eu acabei de dizer, Deus ele vai lançar no mar do esquecimento os nossos pecados. Ele sempre diz na sua palavra que ele nunca vai lançar em nosso rosto as falhas que tivemos lá no passado. Né? Como eu já disse, eu vou comparar de novo. Se participarmos de um julgamento secular e eu sou inocentado de algo, imagina que depois de algumas semanas ou meses eu pratico aquela mesma atitude ou outra, e eu chego lá perante o mesmo juiz, ele vai dizer assim, de novo você aqui, né? Você não toma jeito, você não toma vergonha. Com Deus é diferente, amados, tá? Depois que nós pecamos, depois que nós nascemos de novo, se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, é o que diz aqui a primeira epístola do apóstolo João, né? Nós temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado e o Pai, eles não vão ficar falando de novo, não. Aqui nós somos tratados com amor, ele vai nos perdoar se nós assim nos arrependermos e nos colocará na situação de justificado novamente para permanecermos na sua presença até o dia do arrebatamento. O comentarista colocou para nós aqui nos lembrarmos, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, a ocasião ali do ladrão na cruz, né? Percebam que eu sempre costumo dizer que o Evangelho ele é muito simples. Tá? As pessoas se complicam ele aí com interpretações e heresias. Mas o ladrão da cruz, por exemplo, não chegou a ser batizado nas águas, mas a fé dele o salvou. Ele foi um ato de fé ali na presença do Senhor que o levou a estar no paraíso com Cristo, como o próprio Cristo disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele foi justificado e levado até a presença de Deus. O terceiro e último tópico é a santificação do novo homem. Esse tópico, amados, ele é um dos mais importantes para nós neste tempo presente, nessa geração em que vivemos. O comentarista vai explicar para nós que a regeneração que o Espírito Santo realiza na nossa vida é um ato instantâneo, ou seja, nós aceitamos a Cristo, abrimos a porta do nosso coração para o Espírito Santo, ele vai realmente operar essa regeneração, transformando o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, nos trazendo vivificação, e nós vamos ser diferentes de uma forma muito rápida e completa. Né? Agora, a santificação é diferente, é um processo que vai demandar a vida inteira do crente. É um processo contínuo. Erra e muito hoje, irmãos. Crentes santarrões, crentes que julgam os outros, que Cristo tanto condenou nos evangelhos, né? Pessoas que acham que estão acima dos demais, acham que são santos o suficiente para isso, e acabam errando, não cuidando da sua própria santificação pessoal. Né? Então esse processo não tem jeito, irmãos. Eu sempre costumo dizer outra coisa, que todos os dias nós podemos ser melhores na presença de Deus. Basta nós sermos humildes para reconhecer que ainda há algo em que podemos melhorar. Fizemos ontem, hoje nós podemos fazer um pouquinho melhor para agradar a Deus segundo a sua palavra. Primeiro subtópico, a santificação como posicionamento. Né? Ele vai explicar para nós aqui que no momento que a gente se converte, conversão de verdade, tá, amados? Nós estamos falando daquela pessoa que vai lá na frente por emoção ou com interesse em alguma pessoa na igreja, né? Nada disso, não. Estou falando de conversão de verdade, novo nascimento. Essa pessoa, ele passa a ser visto não apenas como justo, como a gente acabou de dizer, mas também como um santo. Aí onde também nós somos criticados, né? Porque nós falamos que nós somos salvos, que agora nós somos os santos do Senhor, e algumas pessoas interpretam isso errado, acham que isso é uma forma de nós nos exaltarmos. Não, é a palavra de Deus que nos diz. Né? O apóstolo Paulo chamou as igrejas lá, os santos que estão em tal lugar, os santos em tal lugar. Ele estava se referindo a quem? A igreja, aos crentes daquele lugar, porque essas pessoas agora estão lutando pela sua santificação. Ou seja, como disse aqui o comentarista, Deus e também a igreja, dentro da qual nós nos inserimos pelo ato da nossa conversão,
eles agora nos enxergam como santos e vão nos recepcionar com muito carinho, com muita alegria e vão nos ensinar os detalhes para nós continuarmos esse processo da santificação, que eu já disse que vai até o último dia da nossa vida. Eu sempre falo também que às vezes a gente pode ser crente por 40, 50, 60 anos, 70, não importa, mas talvez com 10 dias antes de nós falecermos, nós cometemos um ato que jogou por terra todo o processo de santificação que a gente vinha batalhando durante a vida toda. Corremos risco de perder a salvação, tá? Muito bem. Por que isso? Nós vamos olhar lá ainda no Antigo Testamento, amados, Êxodo, Levítico também, né? Onde Deus, ele exige do povo o quê? Ser-me-eis santos. Ser-me-eis o quê? Santos, que significa separados. Nós vivemos no meio de um mundo de trevas, mas agora nós não nos misturamos mais. Nós não praticamos mais essas coisas, como o Salmo de número 1 vai explicar para nós, que agora não tem jeito de a gente ficar mais no meio da roda dos escarnecedores, né, no caminho dos pecadores. A coisa agora precisa ser diferente. Por isso que eu disse que esse tópico terceiro é muito importante, porque existem pessoas confundindo, tá, salvação, batismo com o Espírito Santo, com santificação. E essas coisas são separadas, tá? A pessoa vai se converter, vai ser recebido por Deus, mas agora é preciso santificação. Vai chegar uma hora em que essa pessoa, de tanto ouvir a palavra, né, dentro da igreja que ele está inserido, seja num dia de pregação, num dia de ensinamento de manhã na escola bíblica, ou num dia de culto de ensinamento, não importa, de doutrina, em que ele vai ouvir tantas coisas sobre a santificação, sobre esse dever do crente, que se ele não cumprir isso, ele vai comprometer a salvação dele, porque ele está sendo desobediente à palavra. E a desobediência é que afasta o homem de Deus. Lembre-se que Deus lá no Êxodo, né, quando ele fala dessa santificação, que nós temos que nos separar do mundo e dos seus atos desonestos e impuros, e ele ainda diz assim, porque vocês são meus. Nós agora somos propriedade de Deus. Nós não podemos agora mais praticar essas coisas que praticávamos antes do novo nascimento. Muito bem. Vamos para o segundo subtópico, que vai dizer que a santificação, como um processo na vida do crente, né? O comentário vai colocar para nós aqui duas referências bíblicas, né? A primeira, Provérbios capítulo 4, verso 18, para confirmar aquilo que eu acabei de dizer para vocês, que esse é um processo contínuo, né, diário, que nós temos que ter compromisso com ele. O que o sábio diz lá? Ele diz assim, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que ela vai fazendo o quê? Ela vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Ele comparou como é o nascer do sol, né? Já começa bem fraquinho no horizonte, quando a gente se converte, aceita a Jesus, somos recebidos na igreja, mas isso precisa avançar, tá? Esse sol ele vai vindo até ser dia perfeito, e a gente vai trabalhar, né? Já está o dia completo. Assim precisa ser na vida do cristão. Ele tem que estar todos os dias avançando mais e mais para o alvo, que é a santificação completa, tá? Efésios 4 e 3, o apóstolo Paulo vai confirmar para nós de uma forma muito categórica. Eu leio para os irmãos aqui este verso, aonde ele diz assim, né? Até que cheguemos todos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, é aquilo que eu falei semana passada, que o nosso alvo é esse, é alcançar a estatura de varão perfeito. Infelizmente, nessa terra não conseguiremos, mas nós lutamos até o último minuto da nossa vida, seja por causa da morte ou por causa do arrebatamento da igreja, mas naquele momento nós temos que estar com a vida em ordem em dia para sermos glorificados, o nosso corpo ser um corpo glorioso, e aí sim falaremos, alcancei a estatura de varão perfeito. O comentarista vai mostrar para nós aqui que a santificação ela é imprescindível. A palavra de Deus mostra isso para nós e ele vai mostrar que nesse processo a palavra ela é importante. Eu acabei de dizer para vocês, o crente vai ouvindo a palavra, vai estudando também, e a palavra vai guiar ele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 119, lindo, 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 fala tudo sobre aquilo que a palavra de Deus faz na vida do homem, com a importância que ela é. Então aquele crente relaxado, que não lê a Bíblia, ou que ele é aquele murmurador, né? Se o líder dele na igreja falou que faça isso porque a Bíblia recomenda, ou não faça aquilo porque a Bíblia desabona isso daí, essa pessoa começa a julgar, começa a murmurar, ele não quer ser obediente à palavra e nem à igreja, ele está errando. Tá? A palavra de Deus aqui ela tem uma importância muito grande, porque é ela quem nos conduz para essas coisas aqui, que é o que? Perfeição e a santidade, para que sejamos a imagem e semelhança de Deus, novamente. Tá? O terceiro e último subtópico, ele vai falar para nós sobre a santificação e a vontade de Deus no novo homem, e ele vai explicar para nós, o comentarista, que o novo homem é impossível sem o processo de santificação. É verdade. Não adianta a pessoa falar que ele se converteu e vir para a igreja, vir para o conjunto. Se ele não entrar no processo de santificação, ele não vai conseguir ser justificado, né?
ele não vai conseguir ter o acesso a Deus que Cristo concede. Porque lá no Santo dos Santos, vamos assim simbolizar aqui como sempre fazemos, né? O sacerdote podia entrar estando ele perfeitamente purificado, processo de purificação muito bem requisitado por Deus lá no livro de Levítico. E como agora Cristo nos abriu o caminho até Deus, nós também precisamos passar por esse processo para chegarmos até a presença de Deus. Não chegamos lá de qualquer maneira, Deus, ele é a própria santidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, verso 14, ele escreveu esse verso que é tão citado entre nós, e ele é uma grande verdade. Ele diz assim: segui a paz com todos, e também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta, irmãos, pular para um lado, pular para o outro. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso aqui é uma coisa que tem que vir de dentro para fora, no relacionamento interpessoal, seja com os irmãos em Cristo, ou com qualquer outros no nosso trabalho, vizinhança. Se nós não formos pessoas realmente nascidas de novo, nós não vamos ver o Senhor. Temos que fazer tudo isso, irmãos. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele explica que nós temos que ser imitadores de Cristo. Tá? Ele até coloca que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar a Cristo. Como eu falei no outro estudo, nós temos que ter a mente de Cristo. A nossa mente ela tem que ser renovada, o nosso entendimento precisa ser renovado. Nós temos que quebrar alguns paradigmas, algumas crenças serem abandonadas, né? Tem pessoas que eles vêm para Cristo, mas eles são cheios de superstições, né? E algumas coisas que ficam agarradas. Isso precisa ser jogado fora. Eu vou falar para os irmãos já já sobre um relato completo que o apóstolo Paulo nos deixou, importantíssimo. Mas nós temos que imitar a Cristo. Tome isso por base para medir o processo de santificação. Eu e você. Vamos fazer isso. Sempre que fizermos uma atitude com alguém, seja qual for a atitude, tá? Vamos sempre pensar assim: se fosse Jesus, ele faria desse jeito? Ele falaria dessa forma? Se fosse Jesus, ele trataria dessa forma? Ele usaria esse comportamento em relação à honestidade, caráter, moral? Se biblicamente olhar e falar: não, Jesus não faria isso. Então isso significa que nós estamos fazendo o quê? Estamos errando. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Então naquele ponto ali temos que nos consertar. Se estamos guardando mágoa, se estamos murmurando, não importa. Pense sempre: Cristo faria isso? Se a resposta for não, então isso significa que nós estamos errando e precisamos corrigir esse comportamento para sermos mais parecidos com Ele. O comentarista, ele vai dizer aqui no finalzinho já desse terceiro subtópico, dizendo assim: que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Estamos falando hoje aqui sobre a doutrina do novo nascimento, mas ele está ligado à doutrina da santificação, porque nenhum ser poderá chegar a Deus se ele não passar por esse processo importante que é a santificação. Muito bem, como eu já disse, que o apóstolo Paulo nos deixou aqui alguns aconselhamentos, eu quero passar para os irmãos, que é o capítulo 5 de Efésios. Eu não vou ler porque é um texto de 10 versos, né? Não quero cansar os irmãos, mas eu vou só detalhar aqui o que o apóstolo Paulo colocou. Eu vou sintetizar, na verdade. Ele diz que nós temos que nos despojar do velho homem. Eu já disse, tem pessoas que vêm para Cristo e querem continuar com alguns feitos do velho homem. Não conseguem entrar no céu. Nós devemos nos renovar o nosso entendimento. Como eu já disse, na palavra, nas doutrinas, né? Nas crenças, nos paradigmas, nas superstições, em tudo aquilo que havia, nós temos que deixar que o Espírito Santo tire do nosso entendimento aquele aprendizado que era errôneo, que era pagão, que era de toda forma errado, e que ele venha colocar uma informação nova dentro da nossa mentalidade. E ele fala que nós devemos, então, nos revestir do novo homem, devemos nos revestir desse novo homem que até agora nós estávamos falando, que é segundo a vontade de Cristo. Ele dá aqui alguns exemplos apenas. Ele vai dizer: deixar a mentira, falar a verdade. Não furte, mas trabalhe, tanto para você se sustentar como ajudar o seu próximo que está necessitado. Não pequeis por causa da ira. Pessoa de pavio curto vai se colocar na oração, na santificação. O Espírito Santo ele não vai chegar assim, vai tirar a sua natureza forte, né, vamos dizer assim, aquele gênio forte. Não. Isso aí se controla, como o apóstolo Paulo também vai nos ensinar, quando ele vai falar lá das obras da carne, do fruto do Espírito. Ele vai mostrar que esse autocontrole faz parte do fruto do Espírito. E nós vamos conseguir desenvolver isso através de santificação, de oração, leitura da palavra, de nos compararmos com Cristo, como eu já disse, para ver se ele faria isso ou não. Se ele não faria isso no momento de ira, então nós devemos passar a nos controlar. Não pequeis por causa da ira. Não deis lugar ao diabo. Pastor, mas o crente pode dar lugar ao diabo? Claro que pode. Judas deu lugar ao diabo. E por isso ele fez daquela forma. Se você ler o Evangelho, a Bíblia vai dizer assim para nós que depois de participar daquela última Páscoa com Jesus, onde Jesus falou: alvo de vós a me trair e tal, o que a Bíblia diz? E tendo ele saído, o Satanás entrou em Judas. Na verdade, ele já tinha dado lugar a Satanás, já tinha negociado o preço por Cristo, as 30 moedas, mas aí a gente vai perceber que ele realmente se apodera da vida de Judas.
Nós vamos ver também Pedro, Jesus repreendendo, não a Pedro, mas ao diabo que estava falando na vida e na boca de Pedro, porque ele deu lugar. Quando Jesus dizia, olha, eu vou morrer, né, eu vou ser feito isso, aquilo, ser humilhado, mas vou ressuscitar. E aí Pedro fala assim, Senhor, nada disso acontecerá, não pode acontecer isso com o Senhor. E Jesus ele percebeu que não era Pedro apenas que estava falando porque ele amava Jesus, mas ele falou o que com Pedro? Ele falou assim, para trás de mim, Satanás. Então por quê? Porque a pessoa dá lugar ao diabo e faz, né, algo que não convém, fala coisa que não convém. Paulo orienta aqui a ter essa vigilância. Ele diz, não entristecer o Espírito Santo. Como? O Espírito Santo, ele habita em nós. Todas as vezes nós usamos esse corpo, né, onde ele habita, dentro do nosso ser espiritual, do nosso eu espiritual, nós entristecemos ele. Né? Ele fez esse trabalho tão lindo na nossa vida, agora nós usamos esse corpo, que deveria ser santificado para as causas de Deus, e usamos ele para pecar. E ele vai dizer aqui para a gente tirar de nós. Tirar é jogar para fora, é não praticar, é se controlar. E ele vai dizer, tirar o que? A amargura, cólera, né? A ira, gritaria, malícia, blasfêmias. E no lugar de tudo isso que Paulo vai citar, o que nós devemos fazer? Nos converter, nascer de novo. Nós temos que aprender a fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos na fé, perdoar e nos santificar progressivamente até o dia da volta de Jesus. Nesse dia sim, irmãos, aqui na conclusão da lição está dizendo, nesse dia em que o Senhor nos levar para junto de si, como o apóstolo Paulo ensinou lá na sua carta aos Tessalonicenses, nós vamos receber um novo corpo, seremos transformados. É isso que o comentarista está dizendo aqui, que nós seremos glorificados. Quando fala assim que nós seremos glorificados, como o apóstolo João explicou aqui na sua primeira epístola, capítulo 3, ele vai dizer que nós veremos o Senhor como ele é, né? Por enquanto somos filhos de Deus e não temos condições de ter essa visão espiritual. Mas ele diz aqui que quando ele se manifestar, quando ele vier, seremos o quê? Semelhantes a ele. E assim como ele é, nós o veremos. Semelhantes a ele em que sentido, pastor? Como eu já disse, de sermos glorificados. Então alguém vai adorar a gente, pastor? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele está falando de glorificação do nosso corpo. Vamos receber um corpo glorioso como de Cristo. É isso que seremos semelhantes a ele. Teremos um corpo espiritual que não vai perecer, que não vai morrer, que não vai adoecer e que não vai pecar. Nesse momento nós alcançaremos a estatura de varão perfeito. Meus amados, que Deus abençoe a vida de todos nós. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês que nos assistem nesse canal. E em poucos dias estaremos publicando aqui outros conteúdos importantes para a nossa edificação. Que Deus ele nos ajude, amados, nós como igreja, a resgatar com urgência, como o comentarista disse para nós, essa doutrina da santificação, que é tão importante e essencial para nós alcançarmos as mansões celestiais junto a Cristo. Até a próxima, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.